Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quarta pra Gol. Podcast criado por nós, um grupo de amigos viciados em futebol americano, com o objetivo de discutir os mais variados temas sobre o esporte da bola oval. Eu, Rodrigo Bidu, juntamente com meu amigo Matheus Huck, Rafael Rosca, Vinícius Berg, André Slow, gostaríamos de agradecer pelos 2 minutos que vocês dispensaram para ver esse podcast da gente. Muito obrigado por vocês fazerem isso pra gente. E para o final, antes de começarmos, se vocês não são inscritos no canal, peço que cliquem nesse botãozinho vermelho, deixe o joinha, um comentário, que nós iremos responder assim que puder. Um abraço a todos. Sem mais delongas, vamos para o podcast. Esse segmento agora novo que a gente vai trazer para vocês, a gente vai esmiuçar todas as divisões da NFL. A primeira divisão escolhida foi a NFC East, de Giants, Cowboys, Eagles e Redskins. E para começar a falar sobre essa divisão da NFC, nada mais justo que começar com o nosso amigo Vinícius Berg, torcedor fanático do New York Giants. Berg, o que esperar dessa divisão para a próxima temporada? Cara, vou começar pelo Giants só, né? Bom, começar pelo melhor, direto já. Vamos tirar do caminho aí essas dúvidas aí que a gente tem. Mas a grande questão do New York Giants para essa temporada, na minha opinião, é a linha de ataque. Se a linha de ataque tiver melhorado, existe esperança. E eu digo isso não achando que a defesa tá boa, porque a defesa não tá. A defesa do Giants está horrível, não tem peças. Talvez, quiçá, a pior secundária da liga, com o nosso first rounder do ano passado, Andrew Baker, assaltando gente. Não sei porque algum milionário ia sair assaltando pessoas, mas enfim. Então, se a nossa OL estiver boa, a gente tem alguma chance de ter um recorde acima de 8-8. Estou sendo ousado pra caramba aqui, mas eu estou apostando muito. Estou apostando muito no Saquon Barkley, Daniel Jones e um nome que ninguém fala, Darius Slayton, que foi 6º round pick receiver com 8 touchdowns na temporada passada. Nenhum rookie receiver teve mais touchdown que ele. Nem DK Metcalf, nem AJ Brown, ninguém. Então eu tô apostando muito nesse breakout year deles. Agora a defesa tá horrível. A gente precisa de um step up dos nossos pass rushers que a gente draftou nos anos passados. Aquele o Xeminis, que foi draftado, se eu não me engano, no 3º round. Tem o nosso Dexter Lawrence. Fala o nome dele direito. Ximenez, não é Ximenez, o Ximenez. Mariano Ximenez. Ele mesmo, exatamente. Obrigado, Hulk, por ter me corrigido. Tem o Dexter Lawrence também, que foi draftado ano passado, também first rounder, com o Daniel Jones e o Andre Baker. Então, a gente precisa de um step up enorme aí dessa defesa, mas ainda assim a resposta tem que sair do ataque, senão não tem jogo pro Giants de novo. Ô, Berg, só para complementando o Giants, Nate Solder vai ser barrado? Você acha que esse novo OL draftado aí na primeiro round do Giants? Boa, excelente pergunta. Como right tackle, primeiro para ganhar experiência? Como é que você acha? Excelente pergunta. O que eu acho que vai acontecer é que ele vai para right tackle enquanto o Nate Solder continua como left tackle. Não acho que isso deveria acontecer. Eu acho que o mais correto seria, não sou técnico nem nada, mas eu acho que o mais correto seria botar ele direto no left tackle, joga o Nate Solder para right tackle e vamos ver o que acontece. Porque eu já quero que esse cara tem que ser o futuro. O Giants já errou em muitos first rounders de OL, muitos mesmo. O mais famoso aí recentemente, o meu querido Eric Flowers, que já me tirou o sono algumas vezes. Então, acho que agora é meio que o tudo ou nada com esse Andrew Thomas, que era um dos mais bem cotados offensive tackles do draft. Eram 4 ou 5 que estavam os mais bem cotados. Um deles vai ser Hall of Famer. Espero que seja o meu. Mas esse movimento é normal, né, Bergman? Eles draftarem um tackle, um rookie tackle, mesmo que ele no college tenha sido left tackle o college inteiro, ele começa como right tackle, que é uma posição menos, entre aspas, nobre, e depois ele é transferido quando tem mais experiência do jogo, de leitura e tudo mais, e de tempo ele vai para left tackle, né? Perfeito, mas existe uma razão de porque é conhecida como uma posição menos nobre. Obviamente são 2 motivos que a gente conhece. Um é que protege o left tackle, protege o blind side do quarterback destro, e outro e isso faz com que o right tackle, sendo o menos finesse, porque não bloqueia,
o right tackle sendo menos finesse, porque não necessita bloquear tão bem para passe, em teoria, ele acaba se tornando um pouco mais de run blocker, assim, o right tackle é mais tradicionalmente um run blocker. E você fez alguma outra análise de outro time, Berg, para completar o seu... Sim, claro. Vamos continuar então? Podemos seguir para o próximo time? Continua. Deixa eu só continuar continuar no Giants. Uma coisa que me preocupa na temporada do Giants desse ano é que na própria divisão ele tem um pior schedule, porque esse ano a NFC East joga contra a NFC West, ou seja, vai perder para Seattle, isso é lógico, e joga contra a AFC Norte. Né? E os 2 jogos que faltam, na verdade, isso toda a divisão vai jogar, então isso não muda muito. Lógico. Mas os 2 jogos do Giants é contra o Bucks, não preciso dizer o porquê que acaba sendo mais difícil, e contra o Bears, que tem uma defesa enjoada contra uma linha ainda questionável do Giants esse ano, né? Tem que ver só se Mitch ou Trubisky vai jogar ou não, né? Que aí pode ser um ponto positivo pro Giants. Se jogar. Slow, sobre isso do schedule, o Bears não me preocupa tanto porque é um time que eu não vejo como forte. Isso não quer dizer que o Giants vai ganhar, porque o Giants tem um time mais fraco que o Bears, o roster do Giants, mas não me preocupa tanto quanto o Buccaneers. Por que me preocupa com o Buccaneers? Porque eu tô sem Eli Manning. Se eu tivesse com Eli Manning, eu sabia que eu ganharia do Tom Brady. É mais ou menos essa regra que vem sendo aplicada, assim. Na temporada regular não, hein? Na temporada regular não, hein? Sim, porque o Giants que acabou com o recorde de 52 jogos sem perder em casa do Patriots em 2011. Mas só para falar desse schedule, o schedule do Giants sim está muito, muito complicado. Eu falei no segundo nosso podcast aqui que poderia ser mais que 8-8, forçando muito, isso é muito mais de torcedor, eu quero, tá certo, mas tá muito complicado para o Giants e não é difícil ver o Giants escolhendo no top 5, infelizmente, o ano que vem. Então, assim, mais alguma coisa que vocês querem falar alguma coisa sobre o Giants? Hulk, Rusca, ou tá tranquilo? Podemos passar para o próximo time. Eu só acho que o Berg tá muito otimista. Não, tem, mas aí tem que estar. Papel de torcedor tem que estar. É papel de torcedor, tá certo. Eu acabei de falar que sem surpresa, a gente pode muito bem ver o Giants escolhendo o top 5 de novo. Eu sugiro, então, a gente já partir para o próximo time, em homenagem ao nosso amigo Flávio Skin. Vamos falar sobre o Dallas Cowboys, né? Segundo time do Berg. Você quer começar? Segundo time do Berg. Slow. Eu, particularmente, não sou tão fã do Dallas Cowboys, mas eu não tenho esse ódio todo que permeia os amantes do futebol americano. Não, todo mundo, né? Dallas Cowboys eu me odeio, Mas eu fiquei impressionado estudando mais podcast, o Dallas Cowboys, o quão forte está o time, né? Eles já tinham, ano passado, eles já ficaram top 5 em todos os rankings de time ofensivos e defensivo sempre entre os top 10. E eles se reforçaram bem, né? Eles pegaram um belo wide receiver, que é o CeeDee Lamb, que a gente pode discutir se é o melhor wide receiver dessa classe que entrou esse ano, que é muito boa. Pegou ainda no free agency tudo bem, coroas, a gente pode colocar assim, mas são 2 caras muito bons, que é o Dontari Poe e o Jared McCoy, para reforçar aquela linha ali da frente. E uma coisa que teoricamente seria ruim para um time que já está ajeitado é uma troca de treinador, mas na verdade, quando você tira Jason Garrett, só tem coisa boa aí, né? Então, e entrou o Mike McCarthy, que é um técnico cascudo, né? Não é um cara que não veio um cara qualquer, né? Então eu vejo com bons olhos e para mim é o grande favorito dessa divisão e por muito. E também o Mike McCarthy não vai ter uma diva como tinha no Aaron Rodgers, né? Talvez vai trabalhar mais tranquilo agora. Não vai ter uma diva não, vai ter 3. Dak Prescott, Zeke Elliott e a Mari Cooper. Nem compara, peraí, Rocha. Você tá falando que o Mike McCarthy vai ficar mais tranquilo com o Dak Prescott do que com o Aaron Rodgers? Pô, em relação a chilique, dentro de campo... Não é em relação a chilique, é em relação de poder deixar o jogo na mão dele. Também, então, mais um motivo. Eu acho que é muito mais tranquilo do que trabalhar com o Aaron Rodgers. Acho muito mais tranquilo. Gente. Acho que você tá com recalque aí, tá doído, porque eu não. você é Jordan Love, Wagner Love. Calma, gente. Eu acho que o que o Rocha quis falar é que ele não vai ter que lidar muito com o ego que tinha o Aaron Rodgers em Green Bay. Óbvio que o Aaron Rodgers é um fora de série, que ele vai... Você depender dele para um jogo é diferente de Dak Prescott.
Óbvio, mas são problemas diferentes, né, Bidu? Sim, porque com certeza. ele tinha que lidar com um ego que era o cara dono da cidade, que era o Aaron Rodgers. Agora ele tá num time que, apesar de ser um time historicamente menos importante do que Green Bay, tem uma história absurda na liga, um dos fundadores e tudo, todo mundo já sabe, mas o Dallas Cowboys, ele é quem tem muito mais atenção da mídia, de torcedores, de grana, e ele vai ter que mexer com muito mais egos, né? Não vai ter um só, vão ter alguns, pô. Começar pelo Jerry Jones, né? Isso que eu ia falar. Diga, Berg. Olha, sobre o Dallas, tentando fazer aqui uma análise isenta sobre o Dallas, que é um time que eu gosto muito, só que ao contrário, né? Eu acho que o que tá pendendo nessa temporada pro Dallas ter uma boa atuação nos playoffs. Quando eu digo boa atuação, é ir até o máximo NFC Championship, porque eu não confio no Dak Prescott para mais que isso. Mas com certeza é um time que vai vir muito forte, como o Slow falou, é sim o franco favorito para ganhar a divisão, mas eu acho que a chave está no Mike McCarthy. O Mike McCarthy, a narrativa atual é que ele se afastou do jogo por um ano e aprendeu os novos esquemas e tal. Antes dele, o Rosca vai lembrar disso, nosso torcedor aqui do Packers, mas antes dele sair do Packers, e um dos motivos que ele saiu do Packers é porque ele estava com um ataque muito conservador, escondendo o jogo não escondendo o jogo do quarterback, mas run first e coisas tipo assim. Não adianta, ele já deu entrevistas falando que o esquema dele é para enaltecer o quarterback, mas não era muito bem o que a gente via no Green Bay, o Aaron Rodgers mudando jogada dele porque estava muito conservador e tal. Aí eu não sei se a gente deve acreditar nesse um ano sabático que o Mike McCarthy tirou, dizendo que estudou o jogo e se atualizou. Será que 30 anos sendo técnico de um jeito, ele tira um ano e vai voltar novo, sendo um técnico diferentão, se adaptando ao estilo college que a gente tem hoje? Fica aí a pergunta, mas que o time tem armas para isso, tem. Então, assim, vamos seguir, depois a gente faz a gente comenta no final sobre todos os times. Vocês preferem falar sobre o Eagles ou sobre o Redskins agora? Berg, cara, toca aí, Berg. Tocamos o Eagles. Então vai no Eagles, então, Berg. O Eagles, ele tem uma coisa que ele tá à frente da liga, ele chegou nesse novo mote aí, à frente da liga, que é essa coisa do, como é que chama, a data analysis que eles têm, que é analítico, né, que eles vão atrás das estatísticas e probabilidades e tal, e eles têm um cara no ponto eletrônico com o técnico, o Doug Marrone. O novo Moneyball, né? É mais ou menos isso. É o time que mais vai para quartas descidas e tal. Isso eu acho extremamente atrativo. É uma coisa que eu gostaria para o Giants. Eu acho que é um novo jeito de jogar futebol americano. Eu tendo a ser conservador em futebol americano. Eu sou run first e tal, mas eu acho que essa ousadia aí, ousadia e alegria, essa ousadia aí do Eagles ir para a quarta descida, que a gente viu no Super Bowl com o famoso Philly Special lá, eu acho que isso aí tem tudo a ver com o novo jeito de jogar futebol americano que a gente está vendo aí uns 3, 4 anos já para trás. Mas para isso, para aproveitar dessa ousadia aí, precisa de receiver. E o Eagles hoje não está bem nisso, aliás, está muito mal. Tem só o Deshaun Jackson, que é um receiver excepcional, eu gosto muito dele, mas ele é um speedster que já está um pouco velho, já acho que ele tem 32, se eu não estou enganado, e ele e o principal dele atributo, que ainda funciona, por incrível que pareça, é a velocidade. Aí fora isso, eles têm o Alshon Jeffrey, que está sempre machucado. Sim. E aí fica um pouquinho complicado. E aí eles draftaram um receiver que é outro speedster que pode fazer touchdown de qualquer lugar do campo, mas aí com o segundo round deles, eles atacaram de Jalen, como é que é o nome dele? Jalen Hurt, o quarterback. Jalen Hurt. Então isso para mim foi um pouco esquisito. Eu como como torcedor do Eagles não teria ficado feliz, teria ficado muito bravo se fosse o meu time. Até entendo que eles pensaram, porque o quarterback dele se machuca muito, eles pensaram numa figura aí que nem o cara lá do Saints, me ajuda, qual é o nome dele? Tyson Hill. Tyson Hill, obrigado, deu branco aqui. Tyson Hill do Saints, então eu acho que eles pensaram numa figura assim. Isso vale um second round? Olha, hoje eu acho que não. Pode ser que eles me provem errado. Espero que não, porque eles estão na minha divisão.
Mas o Eagles vem forte, eu acho que eles vão brigar pelo título da divisão com o Cowboys. O que você falou você falou do Berg, você falou, é um time que tem problema com as principais armas com contusão, né? Você comentou do Alshon Jeffrey, do Carson Wentz, mas o Deshaun Jackson também vive machucado, cara. Acho que o grande desafio do Eagles hoje é manter o time sadio. Exatamente. Eu acho que a grande arma do Eagles esse ano é a manutenção do técnico, e não mudou muito no time principal. Eu acho que isso a gente vai conversar num outro assunto. Nessa temporada, onde você não teve nenhum OTA, não teve o Rookie Camp, não teve nenhum. Eles só vão se encontrar de fato já na pré-temporada, já no training camp de fato. Você manter um técnico, coordenador ofensivo, com a mesma nomenclatura, com as mesmas jogadas, assim, o grosso das mesmas jogadas, acho que por conta disso o Eagles acaba saindo na frente. Mas eu não estou muito empolgado com relação ao Eagles esse ano. Realmente eles se machucam muito. O running back que tem lá, antes tinham 2 running backs que se machucavam muito, né? O Miles Sanders e o Jordan Howard, agora só tem um. Então, e com relação ao Jalen Hurts, a ideia deles, eu estava lendo alguns analistas, né, lá de fora, gringos e tal, que a ideia deles é colocar inicialmente ele como o Lamar Jackson foi usado na primeira temporada dele, ainda com o Joe Flacco, né, para ele começar entrando na liga, porque realmente o Jalen Hurts é um cara que corre muito, né, ele tem uma explosão absurda, tem alguns problemas de ball placement, mas ele é um bom quarterback, né? E diga-se de passar, outra coisa... Ele se machuca muito, né? E outra coisa, só para fechar meu comentário, que eu não poderia deixar de... belo trocadilho. Eu ia falar isso. De não deixar o meu comentário, eles fizeram exatamente o que o Green Bay Packers fez, né? Draftar um quarterback na segunda rodada. Pronto, agora eu falei. Só um ponto aí que o Bidu já trouxe, um ponto interessantíssimo, que é já na ideia do nosso podcast sobre nomes de jogadores, o Jalen Hurts tem uma tendência muito grande de se machucar, né? Então, claro, exatamente. Então vamos fechar então Você quer falar alguma coisa, Hulk, sobre o Eagles? Você gosta, você que é quase um torcedor do Eagles, Hulk? O que você está esperando sobre o Eagles? Eu tenho meio que quase um time por divisão, né? Porque acaba por tabela. Não é que eu torço pro Eagles, é que eu torço contra o Cowboys, contra o Redskins. E como eu tenho vários amigos torcedores do Giants, eu gosto de sacanear também. Então acaba ficando o Eagles. Não sabia. Nunca reparou isso, né? Tendo dito isso, assim, eu achei estranho a princípio eles terem pego o Jalen Hurts na segundo round. Não sei se eu diria que ele vale ou não uma second rounder, mas eu acho que a partir do momento que passa o draft, a gente para de pensar no valor da pick e pensa no jogador que você vai reter, assim. Exato. O Eagles foi um time que, eles foram campeões do Super Bowl com o backup, porque o Carson Wentz se machucou. Então, assim, eles já passaram pela experiência de não ter o Carson Wentz e precisar de uma emergência. Eles já se livraram do Nick Foles, então estavam precisando de um melhor. Quer dizer, um backup. Aí por que não pegar um backup que você pode desenvolver e vir a ser um talento na liga, sabe? Eu acho que é uma boa estratégia. Numa divisão, que era o que eu queria falar, que é, de maneira geral, 8-8, né? Que é assim, apesar de ganhar muita atenção da mídia, é uma divisão meio que todo mundo ganha a mesma coisa que perde. O Cowboys tem um roster sinistro, mas fica preso nas limitações do deck. O Eagles está todo ano machucado, não sabe-se por quê. E o Redskins, que é aquele que é o Browns da divisão, né? Que está eternamente rebuilding desde que a gente começou a ver, né? Excelente questão, Hulk. Acho que inclusive, até um ponto a favor do que o Berg falou aqui. Assim, é uma divisão que se um time tiver um step up, quer dizer, se um time tiver um upgrade de desse tamanho, não precisa unidade muito. que seja, pode ser o diferencial para elevar ele acima dos outros, assim. Sim. Isso, pessoal. Então vamos, já que a gente já passou bastante do tempo aqui, o tempo já tá rolando, vamos terminar falando sobre o Redskins. Slow, olha tudo. O bom é que do Redskins não precisa falar muito, né, cara? Porque tá uma bagunça, né? Troca de treinador, eles não sabem para onde eles vão. Draftaram um QB que agora eles não sabem, quer dizer, eles não sabem. Tudo leva a crer que não vai ser o QB do futuro deles, tanto que eles trouxeram o Kyle Allen. E um dos motivos eles trouxeram o Kyle Allen é porque tem o Ron Rivera, claro, e o novo coordenador ofensivo do Redskins é o ex-quarterback coach
do Carolina. Então, o cara já conhece a nomenclatura, já trabalhou com o técnico, ele está tentando... aquele técnico de futebol que chega no time, é o Celso Rotti, que chega no time, arruma a casinha, faz o básico para tentar o mínimo possível, entendeu? Ele play safe. Então, eu acho que mais ou menos por aí. Se tem alguma coisa boa para falar do Redskins esse ano, na verdade, é o schedule dele, porque os 2 jogos fora é contra Detroit e Carolina. Carolina esse ano também é uma outra incógnita, né? Porque mudou bastante coisa. É claro que tem um fenômeno em Run DMC, né? Que o cara é um fenômeno. Mas e Detroit é um time que também vive de altos e baixos, né, cara? Às vezes, se você pega Matt Stafford uma conexão ele é absurdo, uma conexão com o Babytron, o dia floresce. Mas é um time que vive de altos e baixos. E o Jack Del Rio, né, que é um cara que ele sabe conduzir uma defesa. Eles draftaram um cara muito bom na defesa, dito por todos o melhor talento desse draft, né, que é o Chase Young. Mas eu acho que o Chase Young, assim como o Myles Garrett, quando foi draftado lá atrás, tinha esse mesmo hype, só ele numa defesa, num time desse, não vai fazer verão. O que você acha, Berger? Não, só para encerrar aí, porque como o Slow falou, o Redskins é assunto rápido, infelizmente para eles. Mas o que acontece é que o que a gente vê muito, e acho que esse vai ser um assunto para um podcast próximo aí, é como a organização, a franquia do Washington Redskins está com tudo para o seu quarterback first rounder falhar. Eles não estão ajudando o seu quarterback, eles não têm receiver suficiente, eles não têm OL, eles não têm nada em volta do Dwayne Haskins, que já é um cara que não se ajuda, porque já tem rumores pela liga toda que ele é um cara que não bota o trabalho como tem que botar. Ele não é o primeiro a chegar e o último a sair, como dizem. Então, acho que tem tudo pro Redskins ir muito mal esse ano. É um time que tem um running back que é uma eterna promessa no Darius Guys, que está sempre machucado. E aí o Adrian Peterson continua sendo o Adrian Peterson. Ele já tem seus 34, 35, se eu não enganar. Mas, enfim, ele já passou da época dele, mas continua sendo valioso para o time dele, mas é um time que está com tudo para mandar mal e procurar quarterback de novo no próximo ano ou no ano seguinte. Então, galera, para encerrar aqui, hein? Para encerrar esse segmento, Hulk, quem ganha a NFC East? Eu vou falar Eagles ou Giants? Não, um dos dois. Vai. Não, eu acho que eu vou no Giants. Eu vou apostar que o Saquon vai fazer a diferença. Berg, quem ganha? Porque o Saquon tá precisando do breakout year. Do ano que ele vai chegar e falar assim, eu que mando nessa porra. E você, Berg, quem ganha? Bom, eu tenho que limpar minhas lágrimas aqui, que eu tô emocionado, porque o meu amigo Hulk só me implica sobre o Giants, ele falou do Giants, mas eu vou ter que deixar meu coraçãozinho aqui de lado e eu vou ter que falar que é o Dallas Cowboys. Berg, o Slow, quem ganha? Dallas Cowboys por muito. E você, Rosca? Cowboys, sem sombra de dúvida. Então, só para ser diferente, eu vou votar no Eagles. Então é isso. Esse foi a análise Eu também só quis ser diferente também, por isso que eu falei outro time. Por elenco, eu diria Cowboys, mas eu tô torcendo pra alguma coisa dar errado com eles. Claro. Então, valeu, pessoal. Esse foi o segmento da análise da NFC East. Na próxima semana, ou em outra semana, a gente trará outra divisão para essa análise. Valeu? Espero que tenham gostado. O próximo segmento é o segmento que a gente chama de franchise player. Ou seja, o Beck vai explicar melhor, mas basicamente cada um dos nossos comentaristas vão escolher uma franquia como se fosse um GM e escolher um jogador para ser o franchise player dessa franquia. Berg, passo a bola para você explicar como é que funciona esse segmento. Cara, a ideia é muito simples. Imagina que tem uma franquia nova na NFL, a NFL deixou Roger Goodell, fizemos telefonemas aí, Roger Goodell liberou que abríssemos mais uma franquia. E por exemplo, Berg aqui, você GM dessa franquia. Eu posso escolher, digamos assim, naquele redraft, aquele fantasy draft da NFL, eu posso escolher qualquer jogador, tirando o quarterback. Tá? Essa é a premissa. Posso escolher qualquer jogador da NFL, tirando o quarterback. Quem que eu escolho para começar a minha franquia? Eu vou começar, então, a minha opinião é bem clara no Nick Bosa. Por que é o Nick Bosa? Talvez a gente tenha mais jogadores mais talentosos que ele em outras posições, pode-se falar
muito de receivers muito talentosos para ser arma para esse quarterback que já está lá. A gente pode ir por várias vertentes aqui. Mas por que eu escolho o Nick Bosa? E mais importante ainda, por que eu escolho um pass rusher? Porque, ao meu ver, o pass rusher, depois do quarterback, é a posição que mais pode influenciar um jogo sozinha. Sozinha, quando eu digo, é um jogador só acabando com o jogo, transformando um jogo sozinho. Por exemplo, a gente tem vários exemplos na NFL inteira. Aaron Donald, J.J. Watt, o Khalil Mack. Exatamente. O do Broncos lá, o Von Miller. Von Miller no AFC Championship de 2013, se eu não estou enganado, ele simplesmente acabou com o jogo. Ele não tinha mais o que fazer com aquele jogador. Era ou pressure no Brady, ou pressão no Brady, ou ele caiu para cobertura, interceptou uma bola. Foi surreal. E ele repetiu no Super Bowl sendo MVP. E por que eu insisto na posição de pass rusher? Porque o pass rusher, por exemplo, pegar um cornerback como o Stephon Gilmore, como o Darrell Rivers, esses caras aí, eles mudam o jogo, sim, eles influenciam muito o jogo, sim, porque eles tiram, dependendo da forma que a defesa jogue, eles tiram o lado do campo. Shutdown total. Eles dizem assim, eu tô no lado esquerdo do campo, pro lado esquerdo tu nem olha. Isso influencia, sim, muito uma partida. Mas ainda tem todo o meio e o outro lado do campo. E o fundo. Tem muitos jeitos de escapar de um jogador, um shutdown corner. Muitos. Um pass rusher disruptivo, totalmente disruptivo, ele para tu parar ele, tu tem que fazer um shift todo da OL em direção a ele, tu tem que botar o running back de spy, entre aspas, nesse pass rush dele. Então, sozinho o cara pode influenciar o jogo de muitas maneiras. E de novo, não é só com sacks, é com pressure, é com forçando o fumble. E por que na minha visão, essa figura hoje seria o Nick Bosa? Porque ele é o mais novo. Ele é o mais novo e se mostrou totalmente disruptivo nesse primeiro ano dele. E só um assunto aqui que eu acho interessante sobre o pass rusher para encerrar. Eu não entendo, de verdade, me falta conhecimento para entender por que na NFL eles não fazem mais o que fizeram com o J.J. Watt, por exemplo. O J.J. Watt, ele jogava muito, não só de right end, que para pegar o blind side do quarterback, ele jogava também de left end, muitas vezes. Isso, por que eu acho que eles faziam isso? Porque ele pegava o offensive tackle mais fraco no pass rush, que é o right tackle, e ele vinha na cara do quarterback criando uma pressão maior. Não precisa ser uma pressão de bater na bola ou que o quarterback necessariamente não esteja esperando. Como? Perdão? Não precisa ser uma surpresa. Exatamente, não precisa ser uma surpresa. O J.J. Watt fazendo um bull rush na cara do quarterback destro, virado para ele, olhando, isso ele vai apressar o passe dele, ele vai pular uma leitura, isso com certeza vai atrapalhar a jogada. Então, fazendo pegando um pass rusher só, Aaron Donald, o Von Miller, e brincando com ele em como ele vai fazer esse rush, de onde que vai vir essa blitz, de onde vai vir esse rush, tu tem milhares de jeitos de impactar um jogo. O Slow, mas você concorda com o pass rush sendo essencial? Mas você não acha também que o Nick Bosa seria muito inexperiente para pegar essa faixa de franchise player? Seria talvez pegar um cara mais experiente, até como um Khalil Mack, que não é tão velho, mas tem muito impacto na liga? O que você acha? Primeiro, eu concordo em gênero, número e grau com a opinião do Bergman. E quero adicionar, pelo que ele falou, duas coisas. Primeiro, o J.J. Watt começou a jogar de right hand quando draftaram o Jadeveon Clowney. Então eles colocaram, tudo bem que o Jadeveon Clowney não justificou o hype todo que ele chegou na liga, né? Ele chegou do college sendo um fenômeno, jogou muito bem, até no Seattle jogou bem. Se eu não me engano, ainda não assinou com ninguém, eu não sei como, ele continua free agent. Dinheiro. Mas assim, eu acho ele é muito bom no que ele faz, e aí é exatamente isso. O cara fica com medo do J.J. Watt de um lado e vem o Jadeveon Clowney do outro. Esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, já partindo para o Nick Bosa, quando você pensa em franchise player, na verdade você pensa já no futuro, né, da liga. Você que está construindo um franchise. Né? Então, pegar um Khalil Mack, pegar um Von Miller, que já tem alguns anos de liga, apesar deles já serem mais consolidados, você já sabe o que esperar deles,
O Nick Bosa ainda é um jogador em formação. Isso que é mais fenomenal ainda, se você for parar para pensar. E nessa posição, com esse conjunto de skills que esses jogadores têm, Nick Bosa, Von Miller, Khalil Mack, eles não só criam problema indo para cima do QB, como muitas vezes eles se alinham na linha, eles conseguem vir para trás e fazer um coverage também. Então, o QB já não sabe o que ele faz. Ele não sabe se o cara vem, se o cara volta, e às vezes ele meio que vem, que faz que volta e vai para cima, espera os blocos acontecerem, como mal comparando do lado oposto, o que Le'Veon Bell sempre fez com muita facilidade. Ele lê os blocos e depois entra. O Nick Bosa e o Khalil Mack, então, faz muito isso. Ele dá 2 passos para trás, espera os blocos acontecerem e vai. E a explosão que eles têm para chegar na linha é muito rápido para poder chegar no quarterback. Então, eu acho o Nick Bosa um excelente pick. Eu concordo com o Bergman. Diga, Berg. Só para citar 2 exemplos muito bons aí desses assuntos que a gente trouxe. Um deles essa cair para cobertura de como fator surpresa, isso é extremamente válido, porque a gente viu um clássico disso, que foi o Kurt Warner, que é um quarterback era na época um quarterback extremamente experiente no Super Bowl contra o Arizona Cardinals em goal line. Ele fez o drop back para passar. O James Harrison não foi no rush, que é o que ele faz. O James Harrison não foi no rush, deu um passo para trás, interceptou e fez aquele touchdown que mudou o jogo para os Steelers antes do half. Então, e o Von Miller fez a mesma coisa contra o Tom Brady no AFC Championship em 2013. Então, é um fator surpresa que pega até os quarterbacks mais experientes, é mais uma arma para eles. E só para frisar, eu falei de pass rushers que jogam no lado direito do quarterback, no lado esquerdo da defesa, e não citei o Michael Strahan, Hall of Famer do Giants, que fez a carreira dele nisso e jogando contra e uma coisa que pesou contra ele ir pro Hall of Fame no First Ballot, que comentaram, o Warren Sapp comentou que ele sempre jogou no lado direito do quarterback, na esquerda da defesa. Ou seja, ele sempre pegou os offensive tackles piores do time adversário. E aí isso pega geralmente o weak side com o tight end, né? Exatamente. Então isso right tackle que não tem aquele glamour que o left tackle tem, né? Perfeito. Porque a gente comentou no outro conexão. Então é só para frisar isso aí. Agora eu acho que vamos ver o que o Hulk faria com a franquia dele. O Hulk tem a franquia nova dele, tem o pool inteiro de jogadores para escolher num, digamos, fantasy draft. Não pode pegar quarterback. Quem que tu pega, Hulk? Vamos embora. Matheus Malheiros, Hulk. San Diego New Chargers. Foi criado e te chamaram. Original Chargers. Quem que você escolheria? Então, cara, eu queria primeiro fazer uma consideração e pedir permissão para fazer uma consideração sobre os pass rushers, né? Especial, assim, porque eu acredito que seja... Eu concordo com o Berg quando ele diz que a segunda posição, assim, logo depois de quarterback, é a posição que mais impacta um jogo. Só que por outros fatores, assim, teriam vários pass rushes que eu discutiria. Inclusive, quando fala de Nick Bosa, ainda acho que tem que comparar o Nick com o Joey Bosa. Assim, são pass rushes completamente diferentes. O Joey Bosa entrou na liga, quer dizer, a questão dele é que em Ohio State ele jogava no DE de 3-4, que é a posição do J.J. Watt. Então, perguntaram se ele poderia fazer a transição para o DE da 4-3, que era o que o Chargers rodava. Que era assim, as pessoas até achavam que os especialistas achavam que o Chargers não ia draftar ele por ele ser DE de 3-4, mas ele se adaptou muito bem e roda na linha tanto quanto, né? Enfim, teriam outros pass rushers para falar, mas acabei indo por outro lado, porque só vinha na minha cabeça, independente do meu consciente, independente do meu racional. Fala, Berg. Foi mal, Hulk. Não, é só o ponto, só para frisar que a escolha do Nick Bosa foi muito mais pela idade. Eu sei que eu não acho que é total certeza de que ele é melhor que o próprio irmão dele ou que o Khalil Mack. Eu não acho que ele esteja no nível de Von Miller, por exemplo. É mais que o que me pega mais é a idade para construir a franquia em volta. Então, mas aí tendo dito isso, essas considerações que eu estava falando, né? Apesar de considerar o pass rusher muito importante, assim, minha mente inconsciente fica trazendo o Quentin Nelson como sendo o cara que eu escolheria para ser o meu franchise player, entendeu? Assim, sem conseguir raciocinar, eu escolheria ele.
principalmente pela diferença que ele está fazendo. A gente está vendo um guard na NFL ser feito vídeo de highlight de 10 minutos do cara. Assim, ele também está no segundo ano dele, foi o mesmo draft do Saquon, e tem se falado nele como Hall of Famer já, como guard. Assim, já teve um preconceito quando ele entrou na liga, no draft, que o pessoal falava assim, pô, mas você não pode gastar uma top 5 pick num guard. E vários caras falando, mas ele é o segundo melhor jogador logo depois do Saquon. E, tipo assim, pra mim, eu prefiro investir primeiro na minha linha ofensiva do que no running back. Que, na verdade, seria o antídoto ao pass rusher que você tá falando, assim. Formar uma linha é como você impede o cara de destruir seu jogo, né? Exatamente. E o Quentin Nelson, eu acho que tá ficando um passo acima dos outros OL, assim. Talvez até pela mídia também, por ter pego mídia com o draft, por ter acabado de chegar e feito a diferença no coach, porque o coach passou de ser... No PFF, eles eram analisados como a 27ª linha defensiva, na frente do Giants, eu acho. Aí, de um ano para o outro, eles passaram a ser os quintos. E foi uma diferença absurda. O Quentin Nelson, no ano de novato dele, chegou a ser chamado, durante um mês, ele foi o novato do ano. Novato do mês, perdão. Sabe o que é ser um novato do mês sendo guard, cara? É uma parada completamente... Num ano que tem Saquon Barkley. de se imaginar. Exato. O cara tem que estar tendo muito impacto. E é óbvio que não é só ele que faz a linha inteira. Ele depende de todos os outros que estão ali. Ryan Kelly, o left tackle El Castonzo, que já estava lá. Mas a presença dele, a chegada dele, fechou a linha de uma forma que eu acho que, assim, se eu fosse começar a construir um time, eu começo pela linha ofensiva, pelo meio, do miolo para fora. Aí eu pensaria depois nos pass rush, que eu também pensaria do miolo para fora, botando Aaron Donald na frente, por exemplo. Uhum. O Rosca, você como jogador da OL, você também concorda dessa questão que o Hulk falou, de dentro para fora, ou você já preferiria pegar um tackle como o seu franchise ou outro jogador? Não, eu vou muito na cabeça do Hulk também. Você tendo uma OL bem definida, você consegue fazer seu ataque funcionar muito melhor, entendeu? E o Quentin Nelson é, sem dúvida, hoje, na minha opinião, o melhor OL da liga, disparado. Tanto pelo que o Hulk falou, porra, você ter vídeo de highlight gigante do cara é algo fora de série, né? Então, eu penso assim também, porque você tendo uma linha boa, você além de dar tranquilidade para o resto do ataque, você consegue diminuir aquela ameaça do pass rusher. Então, eu começaria, assim como o Hulk, como uma OL também. E, para mim, hoje o nome é o Quentin Nelson, tanto pela qualidade quanto pela idade também. Mas olha só, gente, a gente tem que gravar esse momento aqui que Rosca concordou com o Hulk. Que isso? E é um momento histórico Que no podcast. Antes de passar a bola para o Berg... Até parece. Antes de passar a bola para o Berg, salvo engano, o Colts, ele tinha, acho que era um dos times mais sacados da temporada passada, e quando o Quentin Nelson foi draftado, acho que foi o menos sacado, ou o segundo, terceiro. Foi a que menos liberou sec, né? Não foi? Ele saiu lá de trás para... Não era a que mais tinha dado sec, mas era dentre as que mais e passou para que menos. A que menos sofreu sec. Ah, tá. Então fala tudo isso, Berg, vai. Diga aí. Cara, eu achei muito interessante a escolha do Hulk. Achei muito interessante mesmo. E acho que fez um contraponto bom com a minha, no sentido de que eu falei, a minha fundamentação estava muito mais pela posição, e de maneira secundária eu trouxe o nome do jogador. O Hulk foi pelo pensamento oposto, que obviamente não está errado, a franquia dele faz como ele quiser, e pensou mais no jogador acima que a posição. O Quentin Nelson tem um peso muito, muito maior na posição guard, ele representa muito mais na posição guard hoje do que o Nick Bosa representa de pass rusher, se essa comparação faz sentido. Mas o que me faz não pensar em OL por primeiro não é a OL em si, porque a OL em si, para mim, é a segunda coisa mais importante do ataque. Eu preferia ter uma OL nota 10 do que um receiver, outro receiver nota 10, ou um running back nota 10. Eu acho que a OL é a parte mais importante depois do quarterback. Mas o problema é que eles são 5, 6 ou 7 para rotacional, né? Então, o fato desse jogador, pode ter um Quentin Nelson
muito bom, nota 10 como guard. Se tu tiver os outros meia boca, tu ainda assim vai ter problema na tua L. Por mais que um Quentin Nelson possa sozinho já ajudar muito, como ele fez com o Colts de fato, eu acho que é um jogador só para todo o coletivo da OL. O pass rusher sozinho com outros pass rushers ruins, ele ainda assim consegue impactar. Essa foi meu pensamento. Uhum. Pois é, mas aí você entra num aspecto importante, que assim, a DL também não é só né? Assim, o Nick Bosa chegou com aquele hype do draft que ele tinha, primeiro por ser o irmão do Joey Bosa, segundo por ser um monstro também, só que na DL do 49ers já tinha o DeForest Buckner, já tinha o Eric Armstead e tinha o Solomon Thomas, que acho, se não me engano, os 3 foram first rounders antes dele. Quer dizer, eles estavam com 4 first rounders ali na linha da frente e o Nick Bosa chegou destruindo, assim, ele pegou, assim, são jogadores que são meio que selecionados pela liga pelo desempenho do time, né? Porque, tipo, o 49ers chegou destruindo com a defesa e o Nick Bosa, obviamente, chamando atenção na tape, né? Eu queria também contrapor também o que o Berg falou, porque também uma coisa que parece que não, mas faz muita diferença, é o treinador de OL. O Patriots, quando foi lavado pelo Broncos, que você até citou do Von Miller, o Dante, até não lembro o nome, Dante Scarnecchia, ele era o treinador de OL, ele se aposentou e o Patriots tomou essa sapecada do Broncos. O Belichick chamou ele de volta para a NFL. E assim, você pega o time do Patriots, nunca teve um OL fora de série. E ele fazia o cara se transformar. Tanto que aquele Trent, o Nate Solder foi pro Giants ganhando uma fortuna. Ano passado foi aquele Trent Williams, né? Não sei que era que foi pro Raiders. Também falou que, graças a ele evoluiu muito. O cara tinha sido draftado maior hype no São Francisco, não fez nada. Foi pro Patriots, jogou muito no blindside do Tom Brady e pegou na época pegou o maior contrato de OL depois pro Raiders. Então, assim, além disso, você tendo um treinador bom de OL, você faz com que os caras saibam jogar. Fala aí, Beck. Sobre isso que o Hulk falou da DL, não jogar, o cara não joga sozinho na DL, com certeza, e eu sou o primeiro a admitir que o Nick Bosa foi muito favorecido com jogando dentro de uma DL forte do 49ers, de acordo. Só um detalhe interessante que me chama a atenção na posição de pass rusher, que eu acho que o Slow concorda, que se tu fizer um rush que tem 1 contra 1, toda a OL ocupado, a fim de deixar o teu melhor pass rusher no one-on-one, ou que o teu melhor pass rusher fique sem ser fique com o double block, mas tu libera para outras pessoas ficarem no one-on-one ou free rusher, esse tipo de impacto tem um jogador sensacional como o Nick Bosa, como um Von Miller da vida. E se ele tá no one-on-one ali, toda a OL tem que pensar, putz, aquele cara tá ali, então vamos fazer um double block ali, porque o cara da esquerda vai ficar sozinho e esse cara não é tão bom, mas aí vai ter um free rusher vindo na blitz, então tu tem que fazer um esquema total só por causa de um pass rusher disruptivo. É exatamente por aí, Berg. Fechar. Tá, a diferença entre o ponto do Hulk foi muito legal, mas você tendo um pass rusher onde você tem que um pass rusher desses absurdos, desse nível que a gente está falando, você tem uma coisa que, para um jogo de futebol americano, é muito importante. Você limita o seu adversário a jogadas. Então, ele já vai ter que mudar o estilo de jogo normal daquele time para se adequar a apenas um jogador. Ele vai ter que trocar os bloqueios, vai ter que jogar o running back para o outro lado. Nisso, ele já vai ter que limitar o tipo de jogadas que ele tem. Então, isso já tira o seu adversário de uma área de conforto que faz com que as suas chances de ganhar, e é isso que a gente quer no final das contas no jogo, aumentar. Então é isso, pessoal. Esse foi o segmento do Franchise Player. Dá muita discussão ainda. Eu acho que a gente pode depois trazer esse segmento com o Rusca e com o Slow nas franquias, futuras franquias que eles vierem a ser GMs. Valeu? Beleza. Obrigado aí, galera. Vamos agora no segmento do assunto da semana. Trazemos aqui para vocês hoje como será a NFL nessa era pós-Covid. Jogos sem estádio? Não tem training camp? Como é que vai ser isso para todo mundo? Então, assim, passo a palavra para o meu amigo Slow, médico,
que tem vasta experiência sobre Covid, para nos falar sobre isso. Slow, o que você acha? Como é que você vai ser esse NFL 100? A gente acabou escolhendo esse assunto como assunto da semana porque a Liga liberou essa semana só os treinadores e os seus coordenadores para irem para os seus locais de treinamento, né? Os jogadores ainda não estão liberados, né? Então, como é que vai ser essa coisa agora, né? Porque os Estados Unidos... aí a gente vai acabar entrando numa discussão muito maior, tem que ter um podcast de saúde e epidemiologia e não de futebol americano, que não é o nosso foco aqui, né? Mas tudo leva a crer, e os dados que a Liga tem falado, que eles vão tentar manter o schedule da pré-temporada e a temporada regular, com jogos sem torcedores, pelo menos a princípio, né? A ideia é essa, os jogos sem torcedores. E a gente tem que pensar também que não teve, a gente já está em junho, então já era para ter acontecido o Rookie Camp, alguns OTAs, né, que são aqueles treinamentos que eles são obrigados a fazer, né, que são regulares, fora outros que eles fazem. Até o Tom Brady foi pego treinando em Tampa, não sei se vocês viram isso, tomou um pito lá, porque ele estava treinando no parque, exatamente. Então, uma situação que está acontecendo hoje, pelo menos do ponto de vista dos clubes, que só pode ser comparada quando aconteceu aquele lockdown, acho que foi 2011, da briga entre os jogadores, da Confederação de Jogadores com a Liga. A greve, foi quase greve, né? Foi um lockdown, isso aí. Então, você não teve treinamento, você não teve OTA, você não teve Rookie Camp, os jogadores vão começar a treinar a gente teve esse ano várias trocas de treinador, né? Então isso vai impactar a liga, pelo menos eu acredito, vai impactar a liga absurdamente. Vários treinadores novos, troca de treinador, troca de coordenador ofensivo, tudo bem, todo ano tem isso, mas esse ano foi atípico, acho que teve até um pouco mais. Jogos sem estádio, se bem que o jogo sem estádio, a gente está acostumado com o futebol, principalmente no Brasil, né, onde a torcida é muito ativa no jogo. A gente, eu lembro, Bidu, a gente já fez algumas viagens de futebol americano juntos. A torcida não é um fator preponderante, né, de empurrar o time, aquela coisa de ficar torcendo, gritando. Não acontece muito isso lá nos Estados Unidos, mas os jogos vão ser sem torcida. E aí, como é que vai ser isso agora, né? Tá todo mundo meio que sem saber. E teve a ideia até do Deshaun Jackson, né? Que já que não tem torcida, vamos botar microfone em todo mundo, que eles botam só em alguns, vão botar em todo mundo para mostrar e tudo. O que vocês acham? Eu acho essa parte aí do mic'd up que eles falam, né? Que é botar microfone no pessoal. Nos jogadores, eu acho que seria muito interessante, e o Deshaun Jackson comentou sobre isso aí, né, acho que o Slow falou, e eu acho que seria muito interessante a gente não só ver da TV como a gente vê uma transmissão sensacional, mas ver o que os jogadores estão falando, o trash talking, os jogadores se xingando, combinando jogada, falando sobre a jogada anterior, isso que a gente já jogou futebol americano no Brasil, aqui a gente sabe como é que é, depois da jogada tem um ali, a gente fala rapidão, 3 segundinhos, o que deu errado, o que não deu, voltando pro huddle, aquela coisa, aquela energia que eu acho que se conseguirem mostrar um pouco dessa energia pra gente seria essencial. Uma outra coisa que o Slow falou, que eu não entendi, eu posso ter entendido errado, Slow, me corrige, mas falou que a torcida não é tão preponderante assim? Pelo menos, assim, se você comparar com o futebol, né, futebol, soccer, aqui no Brasil a gente vai no estádio de futebol, a torcida é muito mais, pelo menos nos estádios que eu já fui, né? Aqui a torcida, pelo menos eu torço pro Flamengo, mas assim, a torcida é muito mais atuante, grita, empurra o time e tal. Eu não vejo pelo menos isso. A torcida lá faz muita pressão em mídia social, em opinião pública e tudo mais, mas num jogo de gritar e vaiar, tudo bem. Você tem alguns estádios classicamente que batem recorde de barulho, o Arrowhead, você tem o estádio do Seattle e tudo mais. E a gente, quer dizer, o estado do Seattle a gente não foi, mas a gente já foi em alguns estádios. Eu não vi, pelo menos essa foi a minha percepção, tá? Os estádios que eu fui, essa coisa da torcida é muito bonito de se ver. Eu fui no estádio do Pittsburgh, a Terrible Tower, um negócio lindo de se ver e tal, mas eu não vejo isso como aquele grande impacto na liga.
Pô, eu vejo o exato oposto, assim. Eu acho que é uma participação, como tu frisou aí, é uma participação bem diferente da galera do futebol e tal, futebol daqui do Brasil, que empurra o tempo todo o jogo. Eu torço pro Grêmio, eu fui em muitos jogos que a torcida canta sem parar, grita sem parar, e é muito bonito de ver. Mas no futebol americano eu vejo como uma participação e uma atuação dentro do jogo, assim, muito, muito maior, porque os jogos que eu fui do Giants, lá em Nova York, e assim, 3ª para 10, tanto do teu time quanto do time adversário, é uma gritaria, é como se for converter uma 3ª e longa do teu ataque, é um grito de gol, é uma coisa assim, e além de tudo tem a pressão da torcida no ataque adversário que não consegue combinar a jogada, então tem isso de realmente afetar no jogo, e isso eu já vi jogando futebol americano em Timbó, lá tinha muita torcida, Timbó, Santa Catarina, então, por exemplo, eu não conseguia ouvir o audible do meu quarterback porque a torcida estava gritando demais. E isso acontece no futebol americano, na NFL, que que os receivers têm que se aproximar da scrimmage para ouvir o audible. O quarterback tem que ir no ouvido de cada um dos E às vezes o audible ir passando do OL para o wide para o outro. Exatamente, tem que mudar, tem que ter código e tal, porque isso afeta muito a torcida gritando e batendo nas coisas. No teu estádio, do teu time, no CenturyLink Field do Seahawks é muito assim também. É esse o nome, né? CenturyLink. Isso aí. Enfim, então, eu acho que a pode chamar de Meca do futebol americano também. Que Sim, mas o senhor já foi a Meca? Não, ele não foi não. Não fui, cara. Porra. Aí não sabe como é o barulho do terremoto, né? Não sei ainda. Mas eu acho que influencia muito, sim. E só para encerrar esse assunto aí e dar uma cutucada aí no amigo aqui do podcast, tem alguns pouquíssimos times que não vão ser afetados com essa falta de torcida. Um deles é o San Diego Chargers, que já infelizmente não tem muita torcida. Olha, Leonel, até interessante. O Hulk, além disso aí, direito de resposta. De você ter o direito de resposta, eu queria também fazer uma pergunta para você. Você acha que com essa falta de treinos, né, pelo Covid, essa suspensão dos treinos, esses jogadores novos, draftados, jogadores que chegaram nos outros times, vão ter uma certa dificuldade em treinar o playbook, em ter uma química com o quarterback do time novo, os novos técnicos em implementar um novo playbook? Você acha que isso pode afetar a NFL como um todo, assim, playoffs, etc.? Eu vou responder sua pergunta, só que eu vou pedir perdão e permissão para poder fazer o meu comeback aqui, porque o cara falou... Vambora. O amiguinho do torcedor do Giants aqui falou que o San Diego Chargers não vai sofrer com a falta de torcedores. Pois o San Diego Chargers está muito bem com todos os seus torcedores de San Diego. A questão é que resolveram levar o time para LA. E em LA ninguém vai mesmo, né? Estão jogando num estádio do tamanho de São Januário lá, com capacidade para... Não estou falando mal de São Januário, mas é tipo assim, capacidade de 10 a 20 mil torcedores. Então, assim, não é o famoso não fede, não cheira, né? Mas vamos lá, vou responder a pergunta da diferença que isso vai fazer, né? A diferença de não ter OTA, não ter training camp, que não faria na incorporação de um novato ou de um free agent que chega de fora, por exemplo. Assim, a gente sabe que Cam Newton, assim, muito possivelmente, já falamos extensivamente dele, mas, assim, a principal razão dele não ter sido contratado é nenhum médico conseguir ir até ele, examiná-lo e saber se ele está em condição de jogar. Em outro ano qualquer, isso não seria visualizado, não teria essa possibilidade de um quarterback com chance de ser starter não ser contratado. Esse ano isso está acontecendo. Aí outras coisas acontecem, que aí no lugar do Cam Newton chega o Teddy Bridgewater, que chegou do Saints, porque o técnico acha que ele vai manjar do esquema dele, mas a gente não sabe. Assim, o Tom Brady, ele foi chamado lá no parquinho, foi expulso do parquinho pelo guarda. Quer dizer, um guarda de Tampa que devia estar molhando as calças de tão animado que o Tom Brady chegou, não deixou ele ir treinar no parquinho! No parquinho! Para poder se entrosar com os wides. Então, tudo que muda para esse ano vai ser influenciado, não tem outra alternativa. Assim, o Justin Herbert chegando, o Tua chegando, todos vão ter que esperar um pouco mais por ter pouco contato com o time. E só lembrando essa comparação que a gente fez aqui com
o lockdown dos jogadores em 2011, o único time, quer dizer, tiveram 2 times, um eu tenho certeza, o outro talvez, mas o único time que trocou o treinador e teve uma campanha positiva naquele ano foi o San Francisco 49ers, com o Harbaugh. Que, na verdade, já tinha um time muito bem estabelecido, tinha uma defesa com Patrick Willis ali e... Navarro Bowman. Isso, Navarro Bowman, exatamente, obrigado. Uma defesa extremamente já montada, entrou, o Jim Harbaugh entrou, fez uma diferença ali naquele ataque e foi para, acho que foi 12 vitórias, 11 vitórias, teve uma campanha excelente. Todos os outros times que trocaram treinador naquela temporada tiveram um desempenho ou não ficar em 50% ou uma temporada negativa. Eu não consigo. Os amigos meus de um grupo de médicos, assim, o pessoal não acompanha tanto futebol americano, então pergunta para mim, por já saber que eu já acompanho há muito tempo, né? Tipo assim, como vai ser a diferença disso? Cara, a primeira coisa que eu falei, assim, tentando comparar com futebol você pega 11 malandro, bota no campo, a bola começa a rolar, sai tudo meio que no automático. Futebol americano não tem isso. Você precisa combinar tudo, saber exatamente o spot que você vai estar, no timing que você vai estar. Você precisa de pelo menos 3 meses treinando para ter aquele entrosamento necessário. Nomenclatura. Senão fica um futebol americano de várzea, fica igual a FABR. Que isso? Sem querer não falar fala mal assim. dos colegas que estão jogando, mas... Fosca, tem algo a complementar? Não, assim, é só comentário já que já falaram aí. A ideia do Deshaun Jackson eu achei fantástica, porque se você não vai ter torcida no estádio, você passa a experiência de como é estar lá para quem vai estar em casa, entendeu? O que você estaria ouvindo no estádio, você vai estar ouvindo em casa. Isso é legal para caramba. Até para pessoas que nunca foram no estádio, vai ter aquela experiência mais ou menos parecida, entendeu? E uma grande vantagem de não estar tendo os training camps, a gente talvez vai conseguir começar uma temporada sem um jogador já na IR, o que muitas vezes acontece. Isso é uma coisa interessante, né? Ótimo isso aí. Não, essa comentário é perfeito. Para fechar, rapidinho, só de ouro, fala. Desculpa, só um comentário com essa coisa da ideia do Deshaun Jackson, botar todos os jogadores mic'd up e o que Bergman falou, de você ouvir os audibles, não sei o quê. O maior beneficiado disso vai ser o Bill Belichick, né? Que ele gosta de saber as internas dos audibles dos outros jogadores. Muito bem colocado, muito bem colocado. Eu tinha esse medo também de liberar todos os playbooks. Perfeito, com essa piada muito engraçada, a gente termina aqui esse segmento. Vamos esperar. Não é só uma piada, essa NFL pós-Covid. Deixa eu terminar só aqui, encerrando aqui. O assunto é chato. A gente quis deixar para depois, para falar depois, porque falar de vírus é chato. E o futebol americano é uma questão cultural americana, assim, de tentar passar a impressão de normalidade. Até para a gente é um pouco de alívio poder conversar sobre o futebol americano nesse tempo de incerteza. A gente não sabe como vai ser a temporada, né? A verdade é essa. Ninguém então, sabe. Assim, apesar de ser chato de falar sobre isso, de ouvir, provavelmente seja, é muito importante, porque é a questão se vai ter ou não temporada, vão permitir torcedores ou não. Se não permitir torcedores, como vamos complementar isso? Vai ter o negócio do Deshaun Jackson, de mic up os jogadores, para a gente ouvir os jogadores microfonados. Então, assim, é uma questão que vai permanecer até chegar a temporada, né? Exatamente. É como o Cam Newton, é extremamente chato falar sobre isso, mas é muito relevante. Mas tem que falar, isso aí, galera. Né? Depois disso tudo, vamos ver como é que será a NFL pós-Covid. Bom, agora chegou a hora do segmento mais aguardado de todos. Vai acontecer as previsões para a temporada. Ou seja, cada um vai chutar alguma coisa aqui e a gente vai falar se vai acontecer ou não. É bem simples. Começando comigo. Vai começar comigo. A minha pergunta é em homenagem ao meu grande amigo Leonardo Pina, torcedor fanático do Chicago Bears. A minha pergunta é: Mitchell Trubisky será starter em pelo menos 4 jogos dessa temporada? Hulk. Rapaz, 4 jogos é um número interessantíssimo. Só complementando. Por quê? O maior número de jogos que o Nick Foles foi starter na carreira foram 11. Ele nunca foi starter em mais de 11 jogos. Teria que ser 12, né? Ou machucado ou
barrado, né? Como reserva. Eu chutaria que 4 seria o número ideal para testar o Mitch Trubisky e depois ver qual é, né? Mas assim, começando a temporada, eu já olho pro Bears e falo assim, o que vocês estão fazendo com esse cara ainda? Então, chegou o Nick Foles, bota ele logo e vê quem vai ser o próximo. Só por isso eu vou apostar no under. Menos jogos do que você propôs. Tá. Apesar de achar que o ideal seria 5, mas como você não me deu essa opção... Não, mas eu tô propondo aqui 4 jogos que ele será starter, o Mitch Trubisky. Não é que ele vai começar sendo starter, tá? Tô falando na temporada inteira. Pode ser que o Nick Foles pode estar machucado e ele vira starter. Por isso que não, beleza, mas eu vou torcer então pro Nick Foles entrar logo e assumir e levar o Bears pro playoffs, que seja. Porque o Bears tem um ótimo time, só falta o quarterback, que é uma bosta. Exatamente. Ok, você, André, Slow. Para mim, Nick Foles ganha posição no training camp e assume. Mitch Trubisky, cara, não dá. Rosca. Também acredito a mesma coisa. Nos 4 jogos, acho que ele não, de repente não starta nenhum. E você, Berg, para fechar? Bom, como você sabe, eu dou a previsão aqui, Berg de Nar. Eu vou falar o que vai acontecer mesmo, não é minha opinião, não. O Nick Foles vai ganhar a posição, ele vai machucar na semana 5. O Mitch Trubisky vai assumir a partir da semana 6, vai jogar 3 jogos. Nick Foles já vai voltar da contusão dele, quase morte, e vai voltar para assumir até o final da temporada. Então, menos de 4 jogos. Tá bom. Marca aí, pode anotar. Tá bom. Rosca. Falou, tava sustentando o argumento para falar que ia ser mais de 4 jogos. Essa, reviravolta. Achei até possível, até me convenci. Berg de Nar, cara, vai por mim. Vamos lá. Como vocês sabem, a temporada passada o Ravens foi a grande surpresa, né? Foi em relação à temporada quase perfeita, né? E muitos especialistas acharam o draft deles como um dos melhores. E eles têm o schedule mais fácil do ano. Última vez que tivemos um time 16-0 foi o Patriots 2007. Aí o Berg vai lembrar o ano quando é que eles perderam. A pergunta é, será que esse ano teremos o Ravens com 16-0? Eu acho que sim. Nossa, tá. Sim. Tá doidão. Eu acho que não, é possível. Não, acho que todo mundo vai falar, todo mundo tá fazendo não com a cabeça, acho que todo mundo vai falar não e passou, né? Mas por que não? Slow, não, porque a divisão dos caras é difícil. Não, porque não interessa, eu acho que não. Os caras jogam contra Mahomes. Vão jogar com Mahomes provavelmente 2 vezes. A divisão dele já é difícil, cara. A divisão é difícil. Big Ben volta. A divisão é difícil. Os caras jogam com Mahomes 2 vezes, porque vai jogar na temporada regular e possivelmente na final de conferência. Então, assim, vai ter na temporada regular? Não, mas aí na porque o Ravens foi o primeiro da divisão deles, da FC East. Não, a FC East é FC Norte. E o Mahomes e o Kansas City foi o primeiro da FC West. Uhum. Então eles jogam. O season não interessa para ser 16-0, né? A minha então já vou me adiantar. Não, é todo mundo não? Berg? Todo mundo não. E para deleite de Bergman, o New York Giants ganha do Ravens. Do Raiders esse ano. Não sem palavras, cara. Esse vai ser o vai acontecer do Slow? Não vai. Esse vai ser o vai acontecer do Slow. Eu acho que é mais fácil o Ravens fazer 16-0. 16-0, Mas eu acho, agora sem brincadeira, eu acho que não faz 16-0, porque a grande notícia do Baltimore não vai ter mais. Essa coisa do Lamar Jackson. O cara é bom, lógico, o cara é excelente, não sei o quê, mas ele já não é essa coisa nova. As pessoas já vão fazer um playbook para barrar o Lamar Jackson. Pois é, então, mas aquele negócio de Covid também não vai ter tempo de treinar contra, Exato. Né? Não tem. Não, mas 16-0 é muito ousado, cara. Mas você tem... Eles foram 14-2 ano Dolphins passado. de Marino e Tom Brady com Randy Moss, só. Não vem de Lamar Jackson, não. Lamar Jackson e Hollywood Brown, né? Mas a gente tá falando de um time também, que foi 14-2. Calma. A gente tá falando do time que foi 14-2. E o tudo cara bem, 14-2 para 15-1, a diferença é muito grande. Sim, mas você tem... 16-0 é muito grande. Mas você tem o schedule mais fácil e draftaram muito bem. Então, sim, mas é uma coisa que melhora.
Sim, eu também acho uma parada bizarra, mas eu acho já que postou, já perdeu. Tá bom, ok. Bora. Vamos passar porque pelo tempo. Tá bom. Passa a bola agora para Matheus Huck. Demorou. Então, eu passei para vocês um vídeo que a gente pode botar na descrição também, do Pro Football Focus, descrevendo quem eles achavam que seria mais provável de começar o primeiro jogo entre os novatos QBs, entre Justin Herbert e Tua Tagovailoa. Eu sou torcedor do Chargers. A princípio, não gostaria que tivesse pego o Justin Herbert, mas acredito que ele vai ser starter antes do Tua. Eu gostaria de saber a opinião dos senhores, se isso vai acontecer ou não. Eu acredito que sim. Sim. Sim, Nossa. por quê? Porque eu acho que o Tua... Porque, por exemplo, eu acho que o Justin Herbert será starter desde o começo e o Tua, o primeiro jogo do Miami vai ser contra o Patriots e Foxborough. Eu acho que vou deixar o Tua ainda no banco ainda. No caso, você está desconsiderando o Tyrod Taylor como sendo puxado do técnico do Chargers do Bills diretamente, porque ele era técnico do Bills quando o Tyrod Taylor era QB lá. E a intenção era trazer um cara familiar com um playbook. E você acha que já vão botar o Justin Herbert sem conhecer nada de NFL e já botar no fogo, foda-se, né? Caramba, eu quero concordar com o Hulk, porque o Hulk vem preparado, vem com tudo. Agressivo, cara. Né? Olha só, eu acho que a cara do Hulk. Eu acho que Tua vai demorar mais que Justin Herbert, porque eu acredito que os dois vão começar no banco, só que o Tua vai ter na frente dele o Ryan Fitzpatrick, que eu acho que é um cara com mais moral na liga do que o Tyler Taylor. O Tyler Taylor eu acho que vai durar 2 jogos e Ryan Fitzpatrick vai durar pelo menos 5. Berg, essa aí foi a tua opinião? Essa é a minha. Gênio. Vai, Gênio. Slow. O que você acha? Nesse podcast já, para mandar os caras embora. Eu concordo com o Bergman, cara. Apesar de não acreditar e acho que o Hulk também não acredita, que o futuro dessa temporada do Chargers seja com o Tyrod Taylor, que Justin Herbert vai ser titular em algum momento, barrar de cara o Barba, por mais que o Tua tenha vindo com hype maior do que o Justin Herbert, acho que isso não vai acontecer. Então todos falaram sim. Berg, então deixa eu só falar pro Slow que tá chegando depois nesse vai acontecer, é tipo assim, quando você dá uma proposição que todo mundo concordou ou discordou, é uma bosta, né? Porque a gente tem uma tabelinha para ver quanto a gente vai pontuando. Então, se eu fiz uma proposição que todo mundo falou a mesma coisa, é como se eu não tivesse feito nada, né? Foi inútil. Tipo, às vezes até melhor ter uma proposição bosta, tipo do Rosca, que só ele vota, mas pelo menos tem um cara contra, entendeu? Eu quase tô votando no Tua aqui pra começar. Porque antes daquele vídeo do Pro Football Focus, o Tua era o cara, né? Agora... Vai, Berg. Realmente, aparentemente. O Tyrod Taylor foi barrado pelo Baker por questão de lesão, né? Se eu não me engano, o Tyrod Taylor... Não foi lesão, não. Eles estavam perdendo pro Jets. Parou no meio do jogo. Trocou no meio do jogo. Assim, ele tá com sangue no olho naquele sentimento de mostrar pra todo mundo o que eu valho, né? Então, assim, eu, sinceramente, vou torcer pra ele conseguir fazer o que ele consegue fazer. Mas, na verdade, foda-se. O Chargers vai ter uma ano que vem. Pode ter 6 vitórias e ano que vem a gente pega um AL, foda-se. Boa. Vai, o Berg. A minha é muito simples. O Jamal Adams, para mim, ele para trocar pro Jamal Adams com o Jets, tem que ser no mínimo um first rounder. Ele já tá achando, ele tem mais 3 anos de contrato, se não me engano, 2 anos de contrato, e já tá chorando que quer ser trocado, já tá chorando que quer novo contrato, ou seja, tá chorando, enchendo o saco. Mas é um baita de um jogador. Minha pergunta é sim ou não. Jamal Adams vai ser trocado até a trade deadline, até a limite qual é a sua... Vai ser trocado sim ou não? O Jets vai trocar. A dele é sim. Você tem que fazer uma afirmação, pô. Não, a dele é sim. Não precisa dizer. Sim, a minha é sim. Ele trocado por qualquer time. Não tô falando só Dallas, que é o que mais cotou. Trocado sim ou não? Eu acho que não. Quer fundamentar, meu amigo? Vamos embora? Eu acho que não também, e eu fundamentaria que Jamal Adams é um daqueles jogadores que quando você começa no Madden, pelo menos no 2008 era assim,
Não, e algumas fantasy também, você pega o jogador e é untradeable player. Sacou? Tipo, o cara... Eu acho que por mais que você não se dê bem com ele, demite o técnico, mas fica ele. Porque ele vale mais. Só um parênteses. É que eu acho pertinente essa pergunta, eu achei excelente a pergunta que eu fiz. Porque, assim... Tipo, me acho eu explico por quê. Porque o Jets, ele tá constantemente em rebuild, sempre em rebuild, e um time que está em rebuild é possível que veja mais valor, aí é discutível se está certo ou não, pode ver mais valor em um first round e um second round, ou um first round e um terceiro round, do que num safety, para fazer esse rebuild. Então, eu acho que é bem possível, ainda mais um jogador chato que nem o Jamal Adams, e aí eu acho que até o limite de troca da semana 6 dessa temporada, eu acho que a semana 8, eu acho que eles trocam o Jamal Adams. Tá, mas então, permita-me voltar aqui só para continuar desse raciocínio seu que você está falando que como sendo um time em constante rebuild, poderia trocar um valor por draft picks. Eu sou totalmente contra esse raciocínio. Tipo assim, se você tem um star player, você não troca por uma dúvida numa pick. Eu também sou contra, mas eu acho que o Jets não vai fazer isso. Essa é a possibilidade real. Porque o Jets tem total possibilidade de fazer o contrário do lógico. Perfeito. Então por isso que é assim. Seria isso, mas eu vou fazer o contrário porque eu sou o Jets. Isso, então vem comigo, vem no sim, vem comigo. Isso eu aceito, mas eu acho que o Jamal Adams não sai porque ele é muito peso. Ele é maior do que qualquer jogador dali do Jets. Quem é maior que ele? Porra, o grande ídolo de Berg. Nosso quarterback, que é o sonho do Berg. Que ele queria no lugar do Saquon, né? O Sam Darnold. Então diga lá, Slow, você. Eu concordo com o Hulk está coberto de razão. O Jamal Adams tinha que ser, não deveria ser mexido. Tinha que botar uma estátua lá e deixar ele lá. Sim. Mas o Jets é quase um Browns e eu vou com o Bergman, eu acho que vai ser trocado sim. É igual aquele presidente do Corinthians, né? Vicente Matheus. O Adams é imprestável, invendível, imprestável. Né? Exatamente. Poxa. Cara, eu vou na do Berg também, pela questão de que eles podem pensar que vão conseguir mais draft picks e podem conseguir pessoas que vão melhorar em mais posições do que ser só o Jamal Adams. Tá bom. Caramba, então ganhamos 2 pontos fácil. Bom, então, só para deixar claro, tivemos uma excelente pergunta aí do Berg. Né, com 3 sims claro, e 2 não. É uma pergunta de bosta, né? Que se você for pegar um draft pick, você vai pegar quem? Não, concordo, mas o Jets talvez não concorde. É o que o grupo aqui tá dizendo, cara. A gente tá falando. Pra fechar, galera, vamos lá, pra fechar. Slow, qual a sua pergunta? Com a adição de Philip Rivers, Indianapolis Colts vence a divisão esse ano. Você acha que sim? Sim. Eu acho que sim também. Eu acho que o Felipe Rios vai botar o Colts lá em cima. Eu queria ouvir um não antes de expressar a minha opinião. Alguém tem um não? Eu tenho não. Quero só primeiro frisar que dá para ver claramente que foi uma pergunta muito bem pensada, né? Levou tempo assim. E eu quero já dizer aqui de cara que não, porque o Deshaun Jackson vai ser o papai dessa divisão aí por muitos anos, anos a fio aí. Deshaun Jackson. Deshaun Watson. Muito obrigado. Deshaun Watson. E Deshaun Jackson vai ser trocado. Não, sacanagem. O Deshaun Watson vai ser aí o pai dessa divisão aí por muitos anos. Deshaun Watson sem DeAndre Hopkins. Exatamente. Com toda certeza. Com o cozinheiro. Isso aí. Ok. Vai, Hulk, você. Eu acho que sim. Eu acho que o Colts é um time muito bem formulado, assim, muito bem disposto em defesa. Quentin Nelson, a linha tá boa também. Quer dizer que se ele já era uma ameaça com o Brissett, botando um franchise player ali de QB, eu acho que assim, o Rivers vai dar aquela emoção para os Chargers que eles não tiveram de ir para postseason, né? Vai fazer com o Colts o que ele não fez com o Chargers e vai para o playoff. Vai avançar. Você, Rosca, para fechar, Rosca. Também acho que ganha a divisão pela questão. Se com o Brissett já fez o que fez, com o Rivers, que a gente sabe que é melhor que o Brissett, tem tudo para melhorar muito mais. Mas só a menção honrosa ao Deshaun Watson aqui, porque eles se livraram do DeAndre Hopkins, mas tem alguns receivers lá, né? Chegou o Brandon Cooks, novo, né? Já tem o Fuller. Tem aquele QT, né? Sim. É QT, né? Não conhece, é QT, né? Com T.
Não vai faltar armas ali, né? E chegou o glorioso David Johnson com o joelho novo. Deve ser o terceiro joelho dele, né? O quarto. Deve ser. Então é isso. Esse foi o segmento, vai acontecer. Que com certeza a gente viu claramente aí que Berg foi o que menos vai fazer Tá ponto. doidão, né? Mas a gente não, mas peraí, mas fez as melhores perguntas. A melhor pergunta do dia foi a do Berg. Melhor pergunta do Berg. Isso aí. Vamos pro próximo, então. Então é isso, galera. Chegamos ao final aqui do nosso podcast. Se você ficou até o final, muito obrigado. Agradecemos muito pela audiência. Se você é novo no canal, mais uma vez, se inscreve aqui, clica no vermelhinho, dá o joinha. Lembrando que também estamos no Spotify, também estamos no Apple Podcast. Os links vão estar aqui no primeiro comentário fixado. Valeu? Obrigado a todos aí. Um abraço a todos. Obrigado. Abraço, valeu, galera. Até o final você é um vencedor. Tchau, tchau.